Vou fingir que isso não existe, né? Exatamente, que é muito pior, não né? evitar, porque é natural da vida, é a sexualidade, é a vida, né, afetiva da pessoa. E a gente tem que orientar. E tem o exemplo do lar, que é o melhor ensinamento. E a questão da homossexualidade? É. Bom, nós considerando que o espírito é esse espírito imortal, é esse aluno da vida que está passando por várias experiências, é muito comum ocorrer de ter esse espírito que está com uma fisiologia, mas que tem uma psicologia que não combina com aquele seu corpo. Gente, deve ser uma prova muito difícil. Então, como foi que eu comecei a conversar com os filhos? Tem literatura à nossa disposição, tem livros espíritas que falam sobre isso, mas eu aproveito alguns livros, coloco para os filhos lerem ou eu vou conversando com eles. Eu me lembro, assim, eu vejo no colégio comportamentos, e aí eu faço aqueles comentários como quem não quer nada. Eu digo, puxa, meu filho, que provação difícil, né? Para o coleguinha ele ter que se adequar para esse corpo, mas se a gente tem experiências como homem, como mulher, a gente procure se ajustar. Mesmo que não consiga que isso seja mais forte, né? Mas que tenha uma vida afetiva digna, honrada, respeitosa com seu parceiro, porque ninguém lá em cima, do outro lado, vai lhe perguntar, lhe julgar pela sua opção sexual, mas pelo seu comportamento, pela sua conduta, né? O que você semeou. A gente tem que ver tudo isso. Aquele que consegue sublimar, né, essas suas energias sexuais e canaliza de uma outra forma, que é bem sucedido, puxa, venci essa experiência. Tem o que não consegue, acaba tendo seus parceiros, mas seja aquele parceiro que exercite os valores da fidelidade, né, do respeito, do amor, né, dos valores, uma relação honesta, digna, direitinha, como se fosse de um outro casal normal. Agora, é muito difícil nós gerenciarmos o conflito de gerações. Vamos falar um pouquinho sobre isso. Vamos. É verdade. O jovem hoje, às vezes, ele é muito desrespeitoso com os mais velhos. Parece assim que mais velho não entende de nada, né? O jovem é quase um semideus. Eu vejo assim aquele ímpeto, a criatividade, a força. Eles estão muito atualizados. Às vezes os mais velhos não mexem com o computador, internet, Facebook, Orkut, não entende disso. Mas eu mostro para os mais jovens, né, que o mais velho ele tem uma experiência, ele tem uma vivência, esse respeito, que a gente tem muito que aprender com eles. E eu costumava dizer assim para os meus filhos quando eram crianças, que reclamavam de alguns conselhos. Gente, é muito importante não bater de frente com a criança e com o jovem. A gente respeitar a opinião dele, é o entendimento dele. Eu digo, imagina, minha filha, que você está na frente de um prédio e vai atravessar a rua. Você olha para um lado e para o outro, não vem carro. Mas o papai ou a mamãe está lá no quarto, quinto andar, num prédio de esquina, e vê que vai dobrar um carro, e esse carro pode ser perigoso para a sua travessia, e a gente adverte. Tá? Então não tem o que está certo e o que está errado, tem um que tem mais visão, que tem mais experiência, entendeu? Porque os pais também têm alguns equívocos. Eles têm uma postura de que eles são as autoridades que sabem tudo, têm uma autossuficiência, e o jovem não aceita isso. A gente tem que ter muita humildade para ensinar. Outra coisa, equívoco dos pais. Às vezes, nas atribulações do dia a dia, eles jogam para o jovem que aquilo, mas depois de tudo que eu passei por você, depois de tudo que eu me sacrifiquei, como se fosse um fardo cuidar de filho, certo? Gente, não deve parecer obrigação aquilo que deve ser um dever. Sabe, não deve ser parecer que é sacrificial aquilo que já é uma obrigação dos pais. A gente tem que fazer isso com alegria, você tem que gostar do que faz. Por isso que eu digo que o primeiro desafio dos pais é educar-se. Educar com um bom exemplo. Ler, procurar ter informações da área da educação do comportamento para saber educar esses filhos e ensinar esse respeito aos do jovem aos mais velhos, porque senão você está mais velho, o filho te joga no asilo, porque você
não acompanha mais o ritmo, as coisas, e mostrar para ele que quando ele era pequenininho, que não falava direito, que sujava na fralda e tal, os pais cuidavam com a maior amorosidade. Às vezes os pais idosos vão estar que nem crianças, dependentes e necessitados desses cuidados. Obrigada, Sandra, pela sua presença no nosso programa. Nós agradecemos.